E aí, galerinha, beleza? Olha o professor Pava aqui mais uma vez com vocês para nós termos aí mais uma aulinha de história, né? E nós já começamos na aula passada a falar um pouco aí da história do Brasil, onde nós estudamos como que aconteceu o processo que vai estabelecer a República aqui no Brasil, né? Nós vimos como que a nossa monarquia foi entrando em crise, como que o governo de Dom Pedro II foi entrando em crise, e aí no dia 15 de novembro de 1889, nós tivemos ali a chamada Proclamação da República, um golpe, né, dado por alguns grupos que vai acabar com a monarquia aqui no Brasil e estabelecer um governo republicano. É a nossa chamada Primeira República, que é o período que a gente vai estudar agora então. A gente vai começar a estudar esse período chamado de Primeira República. Lembrando que esse movimento que estabeleceu o governo republicano aqui no Brasil, ele foi um movimento elitista. Quem se envolveu, quem articulou o golpe foram setores da nossa elite, principalmente da nossa elite rural, cafeicultores, que era um grupo que vinha se fortalecendo aí durante o governo de Dom Pedro II. Então a elite rural, cafeicultores, e também o envolvimento de militares, né? Galera da alta patente ali, dos militares, principalmente o cara que vai ser o articulador desse movimento, chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a nossa república, ela é resultado de um movimento que vai articular interesses da elite agrária, principalmente de cafeicultores, com militares, beleza? Tá? Então, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a estudar como que foram aí os primeiros anos de república no Brasil, um período que a gente chama de Primeira República, porque foi a nossa primeira república, beleza? Tá? Vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, porque a partir de 1930 a gente vai ter ali o governo de Getúlio Vargas, e aí a gente vai ver aí um outro período da história do Brasil, a chamada Era Vargas, tá? Então, de 1889 a 1930, nós temos a Primeira República. E a gente divide a Primeira República em duas partes. Uma parte nós chamamos aí de República da Espada, e ela tem esse nome porque é o momento em que o Brasil vai ser governado por militares. Os dois primeiros presidentes do Brasil serão militares. Então nós temos aí a República da Espada. E depois a segunda parte aí da nossa Primeira República, que a gente chama de República Oligárquica, ou a República dos Cafeicultores, que é o momento em que o Brasil vai ser governado principalmente de acordo com os interesses dos cafeicultores paulistas, da nossa elite rural. Então a gente chama de governo de república oligárquica. Beleza? Então, essa Primeira República a gente divide em duas partes: República da Espada, militares, e República Oligárquica, elite agrária. Beleza? Nessa aulinha de hoje a gente vai estudar aí essa primeira parte, que é a chamada República da Espada. Ok? Vamos lá, galerinha, olha só, a República da Espada, ela vai começar com a proclamação da República em 1889, porque, como eu disse para vocês, o principal líder desse movimento que vai levar a nossa República vai ser um militar, desculpa, o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele vai acabar assumindo aí o governo de forma provisória. Então, nosso primeiro governo da República foi o militar. Então, já em 1889, já começa aí a chamada República da Espada, que vai até 1894. Beleza? Como eu disse para vocês, Dom Pedro II, foi retirado do poder e aí se formou um governo provisório. E esse governo provisório já começou a ser governado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, nos primeiros momentos, ali nos primeiros anos de república, nós vamos ter um governo provisório. Por que é um governo provisório? Porque nós precisávamos, para ter um governo legal no sentido jurídico, para ter um governo estabelecido de fato, nós precisávamos primeiro de uma nova Constituição. Então precisava ser feita uma nova Constituição, precisávamos ter feito aí as leis que iriam estabelecer esse governo republicano, e enquanto não fosse feita essa Constituição, enquanto não fosse feita uma eleição, nós teríamos um governo provisório, ou seja, ele tem um momento para acabar.
beleza? E esse governo provisório vai ser comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Apesar de ser um governo provisório, algumas medidas importantes já começaram a ser tomadas. Medidas principalmente que já vão começar a caracterizar a nossa república. A gente tem que sempre lembrar, gente, que um governo republicano, né, é um governo onde se tem a ideia de que não é um governo pessoal, não é um governo que representa os interesses de uma pessoa. Um governo republicano é um governo que traz a ideia de um governo mais participativo. Então, para a gente sair de uma monarquia que era comandada por um imperador, que tinha lá o poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador, para ir para uma república, muitas mudanças precisavam ser feitas, principalmente mudanças de como o Brasil era administrado. E esse governo provisório já começou a fazer essas mudanças. Por exemplo, primeira coisa, expulsão da família real daqui do Brasil. E por que isso vai ser feito? Porque ainda havia possibilidade de o Brasil voltar a ser uma monarquia. Ainda tinha gente que apoiava a monarquia. Então, para evitar esse risco, toda a família real brasileira foi expulsa. Dom Pedro II, sua esposa, seus filhos, todo mundo foi expulso daqui do Brasil, tá? Para tentar aí evitar a possibilidade de um retorno da monarquia aqui no Brasil. Outra coisa, já durante o governo provisório vai ser adotado uma administração republicana, uma república federativa. O que significa uma república federativa? Significa que as nossas províncias, que eram aí onde hoje a gente tem os estados, né? Antigamente eram chamadas de províncias. Então você tinha a província de Minas Gerais, a província da Bahia, a província do Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Essas províncias são transformadas em estados. Então agora essas províncias serão transformadas em estados. E como seria uma república federativa, esses estados eles vão possuir uma certa autonomia, né, de poder estabelecer algumas leis próprias, de poder estabelecer algumas regras próprias dentro daquele estado, que é basicamente como o Brasil é hoje, né? Nós hoje somos uma república federativa, então os estados têm um pouco mais de autonomia, beleza? Vai se estabelecer a separação entre Estado e Igreja. O que isso significa? Significa que o Brasil passaria a ser um país laico, sem a determinação de uma religião oficial, sem a influência de uma determinada religião dentro do governo. Então separa as questões políticas das questões religiosas. Então o Brasil seria um Estado laico, um país laico. Outra coisa, naturalização dos estrangeiros. A gente teve no Brasil, aí no final da monarquia, a chegada de muitos imigrantes aqui no Brasil. O que esse governo provisório vai fazer? Vai dar a possibilidade desses imigrantes se naturalizarem brasileiros, passarem a ser aí brasileiros legalmente falando, né? Então transforma esses imigrantes em brasileiros. Há a possibilidade deles se naturalizarem. Outra coisa, regulamentação do casamento civil. Olha só que importante, a possibilidade de você se casar juridicamente, porque até então o casamento era apenas aquele casamento estabelecido pela igreja. Como agora tem essa separação entre Estado e igreja, você tem que estabelecer um casamento jurídico. Então, perante o Estado, você tem que ter o registro de que você é casado. Então, a regulamentação do casamento civil. Além disso, esse governo provisório, que era comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, era um governo que começa a pretender com que o Brasil passasse por um processo de industrialização. Os militares tinham o interesse de romper aquele nosso modelo agroexportador. O Brasil era muito dependente da agricultura, uma agricultura exportadora, principalmente o café. E os militares tinham interesse ali em modernizar o Brasil, em industrializar o Brasil. Ali a gente tem muita influência do positivismo, né? A gente falou um pouco sobre isso na aula passada. Então, já nesse governo provisório, vai ser feito políticas de incentivo à industrialização. E uma dessas políticas de incentivo à industrialização vai acabar, na verdade, gerando uma crise muito grande aqui no Brasil.
tá? A gente vai falar sobre isso, tá? Essa política de industrialização, de incentivo à industrialização, vai ser liderada por um cara chamado Rui Barbosa, que vai ser como se fosse ali o nosso ministro da economia, o nosso chefe das finanças, um cara chamado Rui Barbosa. E o Rui Barbosa vai elaborar um projeto, então, um plano para industrializar o Brasil. Qual que era a ideia do Rui Barbosa? A ideia do Rui Barbosa era dar dinheiro para as pessoas investirem em indústria. Então, as pessoas precisavam de crédito, as pessoas precisavam de dinheiro para investir em indústria. Quem que ia oferecer esse dinheiro? O Estado, o governo. Só que qual que era o problema? O nosso Estado estava quebrado, as nossas finanças estavam zeradas, o Brasil estava falido. Tá? Qual que vai ser a ideia do Rui Barbosa? Começar a emitir dinheiro, a produzir dinheiro, sem se preocupar com um limite. Porque existe um limite da quantidade de dinheiro que pode ser produzido, é o que nós chamamos de lastro. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era mais novinho, eu pensava o seguinte, a coisa mais fácil do mundo é acabar com a pobreza. Por quê? Porque a riqueza ela é estabelecida pela quantidade de dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel que é impresso. É claro que de uma forma especial. Mas, imprime um monte de dinheiro e sai dando pra galera. Pronto, resolveu o problema da pobreza no mundo. Eu pensava dessa maneira, né? Mas não é assim tão simples. Porque o que acontece? Todo dinheiro que é circulado dentro de um país, todo dinheiro que é impresso, tem um limite da quantidade de dinheiro. Esse limite é determinado pelas reservas que um país tem. Porque, como eu disse, dinheiro é um pedaço de papel. Então, você precisa ter uma comprovação de que esse dinheiro tem uma validade. E essa validade são as reservas que um país tem. Na época, essas reservas eram determinadas por ouro. Então, a quantidade de ouro que o Brasil tinha em suas reservas determinava a quantidade de dinheiro que seria impresso. Então, tinha um limite. Hoje em dia, essas reservas são determinadas por dólares. A quantidade de dólar que um país tem em suas reservas determina a quantidade de dinheiro que é impresso. Tá? Como eu disse, na época era em ouro. Então, o Brasil tinha lá as suas reservas. Então, tinha um limite da quantidade de dinheiro que poderia ser impresso. O Rui Barbosa falou o seguinte, vamos imprimir dinheiro sem se preocupar com a reserva. Sai imprimindo dinheiro. E aí cria as casas de crédito, que seria tipo bancos pequenos, e disponibiliza esse dinheiro para as pessoas. As pessoas vão fazer empréstimos para pegar esse dinheiro e investir na indústria, para poder industrializar o Brasil. A ideia era boa, só que não vai dar muito certo porque a gente está falando de brasileiro. E os brasileiros vão querer se aproveitar dessa situação. O que vai começar a acontecer? Muita gente vai começar a pegar esse dinheiro do governo e não vai investir na indústria. A galera pegava esse dinheiro e emprestava esse dinheiro para outras pessoas a juros mais altos. É o que a gente chama de agiotagem. Isso é proibido. Tá? E aí o que vai acontecer? A galera pegando muito dinheiro circulando no país. Se você tem muito dinheiro circulando, o que acontece com o preço dos produtos? É a lei da oferta e procura. Se tem muito dinheiro circulando, os preços começam a aumentar. Os preços começam a aumentar de uma forma desenfreada. Isso gera o que nós chamamos de inflação. Então, esse projeto, essa política de estímulo à industrialização feita pelo Rui Barbosa vai acabar, na verdade, gerando uma grande crise de inflação aqui no Brasil. É a chamada crise do encilhamento. Tá? Ou seja, a nossa república estava começando já com uma crise econômica muito grande, uma crise de inflação, a crise do encilhamento. Beleza? Então não vai dar muito certo essa política de incentivo à industrialização, isso vai acabar gerando uma grande crise. Beleza? Bom, uma outra coisa que precisava ser discutida, e aí de uma importância muito grande, é a elaboração de uma nova Constituição. O que é uma Constituição, gente? Constituição é o conjunto das principais leis que regem o país. Os principais direitos e deveres dos cidadãos são determinados por uma Constituição. Então, qual vai ser a forma de governo, como que vai funcionar as eleições,
quem tem direito político, quem não tem direito político. Esses principais direitos, as principais regras, as principais leis de um país estão estabelecidas em um documento que a gente chama de Constituição. A nossa Constituição anterior era a Constituição lá da monarquia, que determinava que o Brasil era uma monarquia, que determinava a existência do poder moderador. Só que essa Constituição não servia mais, né? O Brasil estava vivendo aí um novo momento, mudanças vinham acontecendo, então precisava ser feita uma nova Constituição, beleza? Essa Constituição ela foi aprovada no ano de 1891. Então, em 1891, nós vamos ter a promulgação dessa nossa Constituição, a primeira Constituição da República no Brasil, a nossa segunda Constituição. E quando eu falo promulgada, significa que essa Constituição ela foi feita a partir de uma assembleia de pessoas que discutiram essa Constituição, que votaram os pontos dessa Constituição e que vai acabar aprovando essa nossa Constituição em 1891. Beleza? E aí, quais são as principais características? Isso é muito importante para vocês saberem. Quais as principais características dessa nossa Constituição, da nossa primeira Constituição da República aqui no Brasil? Olha só, primeiro ponto importante, afirmando ali que o Brasil agora, de fato, seria uma república presidencialista federativa. Ou seja, o que significa isso? República, um governo que não é pessoal, então não é comandado por uma única pessoa de forma autoritária, então não é isso, né? Então uma república presidencialista, né, que tem a figura de um presidente que é eleito, e federativa. Já expliquei para vocês, os estados vão possuir uma maior autonomia, então uma república, né, mais descentralizada, com mais autonomia para os estados. Isso aqui vem de uma influência muito grande dos Estados Unidos. Quem vai elaborar pela primeira vez esse modelo de uma república presidencialista federativa serão os Estados Unidos, lá depois da sua independência. E o Brasil vai se influenciar muito nessa república norte-americana para formar a nossa república. Beleza? Além disso, olha só que interessante. Divisão dos poderes. O que vai significar isso? Que o poder no Brasil ele é baseado na lei. O poder principal no Brasil é o poder da lei. E esse poder da lei ele é dividido em três partes. Tá? O poder executivo, que é quem executa as leis. O poder legislativo, que é quem faz as leis. E o poder judiciário, que é quem julga as leis. Qual poder é maior do que o outro? Não pode existir. Para funcionar isso, um poder não pode ser mais forte do que o outro. O judiciário não pode estabelecer leis. O legislativo não pode executar as leis. O executivo não pode julgar as leis. Um não pode passar por cima do outro. Tá? Para vocês entenderem melhor, né, quando a gente olha aí a administração do Brasil, quem que representa o poder executivo para administrar o Brasil? O presidente. Ele forma o poder executivo junto com os seus ministros. Quem representa o poder legislativo? Os deputados, aquela galera que forma a Assembleia, que é quem faz as leis. Quem representa o judiciário? Os juízes, que é quem julga as leis. Então a gente tem essa divisão. Além disso, olha só que importante, o voto. Quem poderia votar no Brasil? Quem teria direito de voto no Brasil? O voto seria masculino, então exclui as mulheres, então mulheres não votam. Além disso, seria um voto direto e aberto. O que significa isso? O voto não era secreto. A galera, né, ficava sabendo em quem o indivíduo tinha votado. Era um voto aberto, uma cédula aberta, não era voto secreto. Então, o voto seria masculino, então exclui as mulheres. Além das mulheres, outras pessoas eram excluídas, porque esse voto, além de ser masculino, ele era para pessoas somente alfabetizadas, então mulheres não votavam, analfabetos não votavam, tá? Então tinha uma galera ali que não tinha direito de voto. Quem tinha direito de voto? Homens alfabetizados, beleza? E o voto era aberto. É uma mudança importante da Constituição anterior, porque a Constituição anterior o voto era censitário, só votava quem tinha renda. Agora não mais. O número de eleitores no Brasil vai aumentar, mas mesmo assim a maior parcela da população brasileira ainda vai estar excluído,
Porque a gente está excluindo mulheres, que é praticamente metade da nossa população, e está excluindo analfabetos, que também era um número grande no Brasil. Os ex-escravos, né, poucos negros no Brasil eram alfabetizados. Então a gente exclui aí uma galera grande ainda de ter direitos políticos, de poder participar da política no Brasil, beleza? E vai se definir nessa Constituição a separação entre Estado e Igreja, que eu já falei para vocês aí, né? Estado é uma coisa, a questão religiosa é outra. A religião não pode influenciar na administração política, na administração do Estado. Separação entre Estado e Igreja são os principais pontos da nossa Constituição de 1891. Além disso tudo, a partir da aprovação da Constituição, vai ser feita aí a primeira eleição para presidente aqui no Brasil. E o nosso primeiro presidente eleito vai ser o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que era quem já estava no poder de forma provisória, só que agora ele vai ser eleito aí o nosso primeiro presidente aqui no Brasil. E isso a gente vai falar na próxima aula, como que vai ser o governo do Deodoro da Fonseca e o outro presidente que nós vamos ter ali, né, durante esse período da República da Espada, que é o Marechal Floriano Peixoto. Beleza? Tá? Então, importante dessa aula é vocês entenderem as primeiras medidas que foram tomadas para se estabelecer a República aqui no Brasil e as principais características da nossa Constituição. Beleza, galerinha? Espero vocês na próxima aula para a gente falar aí de como que vai ser o governo dos dois primeiros presidentes daqui do Brasil. Tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima.